O diácono Alexandre também está com oportunidade nessa manhã. Após o diácono Missões está com oportunidade. São os conselheiros que apareceram. Amém. Meus amigos, uma oportunidade de conselho está uma vez mais, também com os irmãos para glorificar o nome do Senhor. Eu sou da Igreja Batista Missionária, a congregação da Igreja Batista Missionária, é um assentamento catalão, já assim que é filho de outra congregação, porque é da congregação em Fazenda do Ano, todos aqui, juntamente com os irmãos. Alguns não puderam vir, mas nós vimos aqui para representar. Quero já ver alguns versículos da nossa meditação, em nome de Jesus. Atos, capítulo 8, diz assim rápido. Atos 8. Palavra de Deus assim. Atos 8, versículo 26, diz assim. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, vinha adorar em Jerusalém. Estava de volta, assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a assentar junto dele. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo é esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem poderá descrever a geração que da terra foi tirada a vida? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques de quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou fala já como outro? Então Filipe lhe explicou, começando por esta passagem das Escrituras e anunciava-lhe a Cristo. Irmãos, observe. O anjo do Senhor fala a Filipe e Filipe vai para o canto do deserto para pregar a palavra de Deus. Agora veja, que não foi o anjo que foi pregar. O anjo foi enviado por Deus para falar com Filipe, mas a responsabilidade de pregar era de Filipe, porque a responsabilidade da pregação, do evangelismo, do evangelho foi dada a mim e a você. Porque todo chamado a Cristo é um chamado a proclamar o Cristo que serve. Jesus disse, se você não leu, depois você vai ler, lá no capítulo 17 de João, quando Jesus disse na oração sacerdotal: Pai, assim como tu me enviaste, eu os envio. Assim como tu me enviaste, Jesus, eu os envio. Efésios capítulo diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para servirmos, para estarmos diante dele e para o louvor da sua glória. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2 que vós sois raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, escolhidos para anunciar-lhes as riquezas da sua glória. Aleluia. Escolhidos para anunciar, para pregar, para falar do Senhor. Filipe é chamado por Deus. Agora todo chamado tem uma responsabilidade. Fala, deixa. Agora a chamada é pessoal, porque Deus usa pessoas e não coisas. Ele usa você, Ele usa a mim. Alguém disse que as pessoas que Deus coloca ao seu lado hoje, Ele pode não colocar amanhã. Com quem você trabalha hoje, pode ser que você não veja Ele amanhã. Por isso a necessidade de pregar o Evangelho. Deus coloca pessoas no nosso caminho, e talvez você só veja ela uma vez. Filipe, disse o anjo, vai até aquele caminho. Mas o caminho está deserto, mas vai até onde você vai. E Filipe vai para aquele caminho deserto. E observe que Filipe ele foi sem questionar. Senhor, mas o sol está quente. Senhor, mas é longe. Do local onde Filipe estava até Gaza eram 80 quilômetros.
Mas Filipe foi. Porque para ganhar uma alma para Jesus, vale a pena caminhar 80, 100, 200, 300, 400 quilômetros, vale a pena. Porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Tem uma igreja, você sabe o valor de uma alma. O valor de uma alma custou muito caro. É necessário muito esforço, muitas lágrimas. Oh, Jesus, ele morreu de braços abertos, e até quando nós vamos ficar de braços cruzados. Filipe vai até Gaza, e quando ele vai até aquele caminho, observe que aqueles, quando ele chega ali, vai passando uma carruagem. Filipe está de pé, o estalão está na carruagem, uma carroça, dizer assim. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está vindo. Filipe aproxima deste homem. E quando Filipe se aproxima daquele homem, diz a Bíblia o seguinte: o Espírito Santo se aproxima. E quando ele se aproxima, ele vê que aquele homem está lendo o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 100. Ele foi levado como ovelha ao matador. Falava sobre Cristo. Então aquele homem se aproximou e perguntou: você entende aquilo que você está lendo? Então aquele homem respondeu: eu não entendo. E como é que eu vou entender se alguém me explicar? Então Filipe subiu naquela carruagem e começou a pregar o Evangelho. A partir daquele texto, 1 Pedro, lá no capítulo 3, versículo 15, diz: vocês têm que estar prontos para responder a todo aquele que pedir razão da vossa fé. Filipe estava pronto. Ele subiu naquele carro, ele pregou o Evangelho, ele falou sobre Cristo, ele falou sobre o Senhor. Não sei quantos minutos ele falou, mas eu sei que foi o suficiente para aquele homem dizer o seguinte aqui, versículo de número 38. Aliás, versículo 37. Então Filipe disse: é lícito se crer de todo o coração. E respondeu aquele homem e disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi o suficiente. Então, meu caro amigo, você possa, nós possamos pregar o Evangelho. Eu estou aqui porque uma congregação saiu do seu lugar, passou de ano, foi para Catalunha, pregou o Evangelho lá. E pela misericórdia de Deus, eu fui alcançado. E quantas vidas poderão ser alcançadas se você, como Filipe, atender ao chamado de Deus? Atender ao impossível, porque o índio é para todo mundo. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, além de batismo, será salvo.